Fala, meus amigões! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar com vocês sobre o amor de Deus. Nosso papo hoje vai ser sobre isso, sobre o amor de Deus. Provavelmente você alguma vez na sua vida já deve ter ouvido aquele famoso versículo, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas será que de fato, tanto eu quanto você, nós entendemos o que esse versículo significa? Né? Esses dias pela manhã eu tive uma conversa com a minha esposa e ela me fez o seguinte questionamento: amor, eu às vezes eu escuto Deus falando, né, os pastores falando, na verdade, e que Deus nos ama, que eu sou amada por Deus e tal, mas eu não sinto como se eu de fato fosse, é como se Deus tivesse morrido por algumas pessoas e eu estivesse ali naquele meio. Não necessariamente ela morreu, ele morreu por mim. E eu tenho um pouco de dificuldade em sentir isso. E quantas vezes nós, né, também nos sentimos assim, nós temos esse sentimento de que Deus não morreu por mim exclusivamente, morreu por todo mundo e eu estava ali no meio. Mas aí então, de certa forma, o Espírito Santo tocou no meu coração e, para quem não sabe, a gente tem dois filhos, a Estela e o Emanuel, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: amor, você seria capaz de morrer pelo Emanuel? Aí ela: sim, com certeza. Aí eu fiz outra pergunta: e pela Estela, você seria capaz de morrer? Sim, seria. Eu falei com ela assim: pois é assim que Deus é conosco. Ele morreria por mim e por você como ele morreu. E não porque a gente estava no meio de um bolo, mas porque para Deus o sentimento que nós temos é o mesmo sentimento que Deus tem por nós. Não existe um aglomerado, um ajuntamento de pessoas. Existem pessoas que são filhos de Deus, única e exclusivamente. O mesmo sentimento que você tem pelos nossos filhos, o Senhor tem por nós. Então, até maior, né? E aí, isso ficou ecoando na minha mente, esse assunto, essa conversa. E sabe, quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós não sentimos que Deus morreu de fato por nós, né? E eu quero te dizer nesse dia de hoje em que você é único, né? Você vai falar assim: ah, Jorge, mas beleza, eu não sou pai, eu não sou mãe, enfim. Mas pense comigo, imagine, né, alguém que você ame muito, talvez o seu pai ou a sua mãe, você seria capaz de morrer por eles? Provavelmente a resposta vai ser sim. Então, esse é o sentimento que Deus tem por nós. Para Deus, nós somos únicos. Para você ter uma noção do quanto Deus nos ama e de quanto Ele nos fez únicos, existe um estudo que fala que a retina dos nossos olhos, ela é única. Só existe a nossa retina. A minha retina do olho direito é diferente do olho esquerdo. E Deus sabe quando nós olhamos para Ele, quando Deus nos conhece, porque nós somos únicos. Então, com certeza, o Senhor não morreu porque você estava no meio do bolo ali e tal. Não, mas o Senhor morreu porque Ele te ama e para Ele você é único. E eu tenho certeza que, da mesma maneira como eu, falho, pecador, seria capaz de morrer pelos meus filhos, da mesma maneira o Senhor tem esse amor por você, essa paixão por você. Tá bom? Seja abençoado nesse dia e vou abrir aqui para comentários, né? Você, caso você tenha alguma dúvida, algum assunto que gostaria de fazer aqui para que a gente pudesse conversar, comente aqui embaixo, compartilhe com quem precisa e que você seja alcançado por esse amor do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Tamo junto, até a próxima, fique com Deus.